O mecânico até me ajuda, o mecânico japonês, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque eu só dei um arranhão aqui assim, no porta-mala do japonês, um arranhãozinho, de verdade. Porque foi questão de 2 segundos de falha minha, eu encostei. E quando eu fui no mecânico, o cara falou assim, eu quero trocar essa porta de uma Stepwagon, né? Antiga, tal. Aí o mecânico falou assim pra ele, olha, eu posso trocar, eu vou pedir uma nova. Só que o teu carro é velho, vai dar diferença. Porque a pintura vai ser nova, tudo. Então o certo é só dar uma lixadinha aqui, vai ficar de boa. Aí o japonês falou, então pode ser assim? Pode. Então que me aliviou no conserto. Só que a multa, 250. Fiquei com a multa. Entendeu? Aí eu paguei tudo. E que multa, hein? Aí o que aconteceu? Aí eu voltei a andar de bicicleta, como qualquer um. E ajuntei um dinheirinho, fui pro Brasil, trocar minha carta dos Estados Unidos para carta brasileira lá e ficar os 3 meses que eles pediam para mim. Aí eu consegui transferir ela pro Japão. Aí foi isso que senão... E aí eu voltando aqui, eu consegui trabalhar... aí que voltando, depois que eu tirei a carta no Brasil, tal, aquela coisa toda, eu arrumei um emprego numa empreiteira. Que o japonês era... Eu conheci ele na rua, apresentando pessoas assim, né? E ele gostou de mim, ele falou assim, vamos trabalhar comigo. Só que na época eu não tinha carta. Aí eu falei pra ele, eu preciso tirar a carta. Aí eu fui pro Brasil, quando eu voltei, eu liguei pra ele e falou assim, então você transfere ela e vem trabalhar comigo. Aí eu comecei, ele e a esposa, né? E eu passei 16 anos dentro dessa empreiteira, entendeu? Você lembra o ano? Acho que você já deve ter falado aí, quando você chegou no Japão foi 95. em 1995. No verão. Nossa, faz tempo. Em agosto. Completou 30 anos agora. 30 anos. De Japão. Misericórdia. E qual 95, região? 2025, 30. Qual região que você chegou aqui no Japão? Desde de quando eu cheguei, eu sempre cheguei aqui na região de Gifu, Gifuken, no caso o estado de Gifu, na cidade de Minokamo. Sempre Minokamo. Sempre Minokamo. Morei em Kane alguns meses, mas Minokamo. É um do lado do outro. Mas se você morar aqui em Minokamo, você morou ponte. Atravessou Só a ponte e tá lá ponte. dentro. É só a pontinha. Nunca... eu morei 6 meses em Mizunami, que é uma cidade aqui também de Pertinho. Gifu, né? Pertinho. Mas em outro estado, eu nunca morei em outro estado, sempre aqui na região. Entendi. Você citou aqui que você trabalhava muito, né? Ganhava 700 ien a hora. Pessoal, para quem tá vendo isso aí é muito pouco. E por mês ainda dava 250 mil ienes. Então você devia fazer milhares de horas extras. Peraí, deixa eu chegar lá. Então, você tinha um interesse assim, porque você não queria vir pro Japão. Será, vou trabalhar, guardar dinheiro e voltar pro Brasil com esse dinheiro? Era essa a intenção? Bom, no início, assim, quando eu comecei... É que, assim, tem um processo nesse meio tempo aí que eu vim com a minha mãe, com meu irmão e meu pai. A gente tava tudo junto. De repente, o meu irmão mais velho quebrou a perna lá no Brasil e a minha mãe teve que voltar. E aí, eu fiquei junto com meu pai aqui. Só que o que aconteceu? Meu pai é japonês. Só que, veja bem, o meu pai japonês, coitado, né? Ele trouxe a minha mãe 2, 3 vezes pro Japão. Pagou passagem dela, do meu irmãozinho, depois pagou a minha, tal, enfim, teve um maior gasto. E menos de pouco tempo a minha mãe fala que tem que voltar pro Brasil. Meu pai, ele ficou meio chateado com isso. Aí ele falou, então tá bom, então você volta pro Brasil. Ele teve que pagar a passagem de volta dela e do meu irmão menor. E eu fiquei. Aí o meu pai, o que aconteceu? Ele falou, ó, então você fica aí e eu vou viver a minha vida também. Ele ficou muito chateado na época, né? Eu entendo a chateação dele. Não foi que ele quis abandonar minha mãe, nada disso. Ele ficou chateado mesmo. Ele falou, eu vou... Porque todas as economias dele tinham gasto nesse negócio de vai passagem, vem passagem e tal. E aí eu fiquei sozinho na madeireira. E eu falei assim pra minha mãe, falei, mãe, vamos fazer o seguinte, todo o dinheiro, eu vou trabalhar pra caramba aqui, né? E todo o dinheiro que eu ganhar eu vou mandar pra senhora, porque como a gente tinha uma vida humilde, eu falei, a senhora chega aí, compra as coisas aí que tem que comprar, tenta juntar um dinheiro aí e depois eu vou embora. Porque a intenção era ir embora, de verdade. Depois disso eu falei, eu vou embora. A minha intenção era ir embora. E aí eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu entrava às 7 horas da manhã, já fazia 1 hora extra, e saía às 8 horas da noite. Então às vezes eu fazia de 3 a 4 horas por dia. O sábado também, eles pagavam como hora extra no sábado, e ainda trabalhava o domingo.
E calendário vermelho eles pagavam como hora extra, porque a fábrica não trabalha, né? Então e naquela época, a época do auge dos brasileiros aqui no Japão, eu descia a lenha mesmo de trabalhar. Então eu trabalhava. Então era muitas horas acumulada, mais os adicionais, e aí é onde eu conseguia chegar nesse valor. E não tinha Shakai Hokkei, no caso, imposto, eu não pagava imposto municipal, não tinha esse seguro obrigatório, tinha o seguro da prefeitura, mas não era como o de hoje, né? Sim. O valor era menor até. Melhor. E nesse trabalho na madeireira, era desmontagem de paleto e lavagem, o que que era? Quando eu cheguei na madeireira, eles estavam fazendo uma pista de esqui das Olimpíadas de Nagano, que foi em 96. Então eu cheguei em 95, aí estava tendo um grupo lá, uma sessão que estava fazendo as madeiras que iam para essa pista. Então era uma pauleira ali, era hora extra doidado. Acabou isso aí, a gente foi, no caso é uma madeireira onde mexe com dormente de trem, que é chamado de makuragi aqui no Japão, e os pallets, né, que é chamado de pareto. Sim. Que são aqueles estrados que põem as coisas em cima, tudo de madeira. Então, depois da gente fazer essa pista de esqui lá das Olimpíadas de Nagano, a gente foi transferido para o pallet, lá para a seção dos paretos, onde era pareto de tudo quanto é lugar que você imaginar, entendeu? Aí a gente lavava eles, eu trabalhava mais lavando e consertando. Aí eu falo pra você, meu irmão, ali é onde, como diz o ditado popular, onde o filho chora. Mamãe não vê. Porque tá menos grau, menos zero, você tá lá lavando. Com água. Aquela água era água de poço, uma água fedida, porque não era água que você podia beber, era uma água que eles puxavam lá, que saía até uma ferrugem. Você tinha que trabalhar no frio, no sol, no calor, enfim, debaixo de chuva, entendeu? E eu trabalhei, não me envergonho não, tal, trabalhei e foi uma experiência muito boa, mas dei o trampo, como diz o ditado, né? Acredito. E a crise de 1998, você estava aqui? Você estava na madeireira? Já Tava na nos madeireira. porcos? Tava na Como que foi isso madeireira. daí? Então, em 98 teve uma crise no Japão, o dono da madeireira morreu, entrou o filho, esse filho aí tinha uma outra visão e ele diminuiu o salário das pessoas e mandou algumas pessoas embora. E eu, como tava ali para virar de maior, eu acabei sendo selecionado junto com outras pessoas para ser mandado embora nessa crise. E o chefe ali gostava muito de mim porque ele sabia que a gente trabalhava. E não foi ele que mandou embora, foi o dono. Até então, o filho do dono. E aí ele falou assim, olha, ele sabia que até então eu não conseguia falar o idioma, só tinha trabalhado ali, não tinha experiência, né, em outras áreas. Ele ficou com uma dó de mim assim, ele falou, vou te ajudar. Aí ele conversou com um amigo dele e me arrumaram um emprego aqui perto, aqui em Kane, na divisa de Kane com Inuyama, onde ali tombava a terra e tem um criador de porco. E ele me levou lá e era para dar comida para porco. Literalmente. Então tinha uns... Era manual ou tinha alguma máquina que jogava pro coxo? Tudo manual, cara. Vinha... De manhã era assim, os porcos já sabem a hora de comer, né? Começa a berrar. Ixi, era uma barulheira. Então você tinha que chegar lá antes das 6 da manhã. Aí chegava um carro com uns tonel, uns barril, eu não sei como que fala, tonel, barril, aqueles latão de ferro. Cheio de lavagem de restaurante. Lameação, esses lame, né? Esses restaurantes mesmo. Era só resto dessas comidas. Que você tinha que derrubar dentro da carriola, era uma carriola funda, que você derrubava ali e você passava e jogava dentro do... Como que chama aquele negócio? Coxo, que é um corredorzinho assim. Aí você jogava ali dentro. Então era só lavagem mesmo, de resto de comida. E pros filhotes, você derrubava ração. Pros filhotinhos. Agora, pros grandão lá, os porcão mesmo, era só lavagem mesmo. O que que acontece? O dono desse lugar aí era nessa época, existia muito idoso no Japão, pessoas velhas, da época da guerra, cara. E eles te maltratavam mesmo. De verdade. Muito. Vou falar pra você. Até na madeireira, vou falar pra você, tinha gente lá que me maltratava. Hoje a gente tá no céu aqui no Japão. Verdade. Paraíso. Por quê?
Tem tradutor até dentro de Combine. Hoje tem gente trabalhando que fala a sua língua. Verdade. Na minha época, não Onde tinha. você pensar, tem. Não tinha. Na minha época, eu tomei mãozada na cabeça. Talvez o pessoal fale, você não precisava... Meu, eu não tinha o que fazer. Então, o cara falava assim, faz isso aqui. Só que eu não tava entendendo. De verdade. Faz isso aqui. Eu fazia errado. Então, o cara se estressava do outro lado. E aí ele pegava e batia na minha mão. Entendeu? Tapa na cabeça. Tá certo. Ninguém tem direito de bater em ninguém. Mas hoje eu até entendo o estresse do cara. Porque faz isso e não faz. Faz isso e não faz. Entendeu? E, inclusive, esse dedo aqui eu machuquei na madeireira lá porque eu pus a mão onde não era para colocar. Tudo por causa do idioma. Então, naquela época, e até aí quando eu fui pro porco, lá era pessoal já de outra idade, uns caras ignorantes mesmo. E aí ele judiava mesmo da gente. Era eu e um outro brasileiro. Judiava. E aí o que aconteceu, cara? É até engraçado. Foi no dia do meu aniversário. Eu lembro como se fosse hoje. No dia do meu aniversário, que é eu faço aniversário em julho, né? Que é verão no Japão, então é muito quente. Eu fui dar comida pro porco, até aí tudo bem. Nada contra os porcos. Mas é uma coisa diferente. O tonel, assim, o barril, ele cai assim, caía perto de você. Então aquela lavagem espirrava tudo em você. Tudo bem. E teve um dia que tava chovendo. Tava chovendo. Deu aquela chuva de verão. Então aquele toró. E eu fiquei na chuva, pegando as comidas, as lavagens. Então eu fiquei todo molhado, com aquele cheiro de lavagem e tal. E o japonês começou a tirar sarro de mim, a rir da minha cara, a falar grosso comigo. Aí o que eu fiz? Eles davam comida, eles davam um almoço, né? Eles davam um almoço pra gente comer. Eu pensei comigo, hoje eu vou embora. Hoje é meu aniversário e tal. E eu me senti muito humilhado aquele dia. De verdade, eu falei, os bichos não têm culpa. Dei comida pros porcos, né? Esperei até a hora do almoço, bati aquele rango mesmo, que eles tinham uma comida lá, comi, e falei pro outro brasileiro, eu tô indo embora. Ele falou, mas como que você vai embora? Eu falei, eu vou embora andando. Fui embora andando. Literalmente andando. Puto da vida.